Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom Lechulam, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos dar agora início ao nosso shiur, ao nosso estudo aprofundado da Parashá da semana. A Parashá de hoje é a Parashá Vayeshev, que encontra-se em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Abra o seu Tanakh sagrado em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante, todos encontraram? Gênesis, o primeiro livro da Escritura Sagrada, capítulo 37, versículo 1 em diante. Nós vamos estudar hoje, nos aprofundar na porção da Torá, a partir desse episódio muito profundo, muito emocional, muito tocante da história de Yosef e seus irmãos, de José e seus Achim. Vamos começar pela introdução do Humash Gutnick, dessa edição da Torá, Gutnick, sobre o nome da Parashá, que é Vayeshev. O nome da Parashá. À primeira vista, esta Parashá, essa porção da Torá, esse episódio da Torá, parece ter um nome muito inadequado, Vayeshev, que quer dizer se estabeleceu. E ainda assim, nessa Parashá, nessa porção da Torá, nós lemos sobre o evento mais instável da vida de Yaakov, da vida de Jacó, o desaparecimento de Yosef, o desaparecimento de José, seu filho. Na realidade, no início da Parashá, no início dessa porção da Escritura Sagrada, Rashi, um dos maiores investigadores da Torá, de bendita memória, escreve o seguinte: quando Yaakov, Jacó, procurava se estabelecer em Shalom, em plenitude, num estado de tranquilidade, a ira de Yosef acerca de seus irmãos saltou à sua frente. Assim, como pôde uma parashá, uma porção da Torá que fala sobre a desordem na vida de Yaakov, se tornar conhecida como Yaakov se estabeleceu, Jacó se estabeleceu? Na verdade, porém, o pedido de Yaakov e de Jacó para a paz e tranquilidade foi concedido eventualmente por Deus, quando vemos que em seus últimos 17 anos, Yaakov e Jacó viveu uma vida calma e confortável no Mitzrayim, uma vida calma e confortável no Egito. O que apenas aconteceu foi que quando Yaakov e Jacó buscou tranquilidade, Deus quis dar-lhe uma shalom, uma tranquilidade, um estado de plenitude mais sublime do que Yaakov, do que Jacó era de fato merecedor, entre aspas. Por isso, Deus lhe enviou a aprovação de Yosef. Deus lhe enviou a aprovação com seu filho José, a fim de desafiar Yaakov e assim elevá-lo espiritualmente ao nível no qual ele seria alvo da benevolência do Eterno, de uma shalom maior, de um estado de plenitude maior. E é por essa razão que a nossa parashá inteira é chamada de Vayeshev, que significa se estabeleceu. Pois nessa parashá, nessa porção da lei divina, nesse primeiro livro da Escritura Sagrada, nós lemos sobre as provações que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja, enviou a Yaakov, enviou a Jacó, para enviá-lo num nível transcendente a uma condição no qual ele poderia viver uma vida totalmente harmoniosa. Aliás, nesse mundo, nesse Olam Hazé, nesse mundo das ações, nesse mundo de concretude, como também no próximo. Esse comentário está baseado em Likutei Sirot, na literatura Likutei Sirot, volume 30, página 17. Aliás, página 176. Ok? Baruch Hashem, vamos agora ao aprofundamento desse primeiro nível de interpretação do estudo da Torá de hoje, da porção da Torá de hoje. Baruch Hashem. Vamos lá. O subtítulo para essa parashá de hoje, com certeza, não haveria outro texto
senão o texto das Ketuvim Netzarim, especificamente da Besorá Tová, da Boa Nova de Matityahu, de Mateus capítulo 6, versículo 10, parte B, que diz: faça tua ratzon, ya'aseh retzonicha, ou seja, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade. Para que possamos compreender de fato os fundamentos da Parashá Vayeshev, devemos ter em mente os pilares conceituais apresentados nas últimas 8 porções da Torá. Essa, no caso, é a nona, nesse novo ciclo de estudos que nós estamos efetuando aqui na nossa plataforma no Facebook. Hoje é a nona Parashá, é o nono estudo aprofundado da Torá Sagrada. Ok? Então é necessário que nós estejamos sempre trazendo, sempre colocando em mesa, sempre colocando em mente fundamentos, princípios que nos ajudam a compreender, que nos impulsionam a compreender melhor todo o conteúdo da Parashá Vayeshev. Não só o conteúdo dessa Parashá atual que nós estamos estudando, essa porção atual que nós estamos estudando, que é Vayeshev, que nós estamos iniciando agora, como também toda a Shlichut, toda a missão, todo o propósito divino que o Eterno estabeleceu para nós, os Bahirim, os seus eleitos do Am Israel, do povo de Israel. Então, o nosso enfoque, a nossa tônica durante todos esses 8 parashot, hoje é a nona, nesses 8 sermões, contando com hoje, esse nono sermão, o enfoque é tratarmos sobre a Hod Elohi, a majestade divina, é tratarmos sobre a Ratzon de Hakadosh Baruch Hu, a vontade soberana do Eterno. Nós estamos buscando, nesse novo ciclo de estudo da Torá, esclarecer o princípio básico e fundamental do Tanakh sagrado por inteiro, da Escritura Sagrada por inteiro. Qual é o princípio fundamental, qual é o primeiro degrau dessa escada de compreensão da Escritura Sagrada, do Tanakh sagrado, que nós devemos compreender? O que é prioritário no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e amadurecimento do conhecimento da Escritura Sagrada? Qual é a parte mais vital para as nossas vidas da Escritura Sagrada que nós devemos conhecer? Então, esse é o princípio que nós temos trabalhado nesse novo ciclo de estudos da Torá. Então, para que possamos compreender a Parashá de hoje, Vayeshev, nós vamos apresentar também, nós não vamos ocultar ou omitir, Hasve Shalom, esse conteúdo fundamental que se repete desde o primeiro livro, desde o primeiro episódio da Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 1, até o último livro do Tanakh Sagrado, lá em Divrei Hayamim Beit, lá em 2 Crônicas, no último capítulo. Então esse conceito de Hod Elohi, esse conceito de majestade divina, da soberania de Hakadosh Baruch Hu, que é o princípio que nós devemos absorver, estarão hoje novamente sendo trazidos aqui em mesa para que a compreensão dos motivos pelos quais moveram as ocorrências na vida de Yosef e de seus irmãos, de José e seus irmãos. Vamos a elas. Então, a começar pela noção central de Hod Elohi, majestade divina, que foi comentada agora há pouco. Ou seja, o entendimento sobre quem de fato é o Eterno, o propósito de sua criação, a Shlichut, a missão dos Bnei Elohim, no Olam Asiyah, nesse mundo das ações, e também o Olam Haba, o mundo vindouro. Toda a compreensão da Torá só é possível a partir do aprendizado desta disciplina de Hod Elohi. De acordo com o Midrash, e agora nós vamos ensinar a quem não sabe e recordar quem esqueceu, Midrash é a literatura que explica os nuances, as profundidades da Escritura Sagrada através de uma linguagem, através de um gênero
de parábolas, para poder facilitar a compreensão, para poder aprofundar, estimular uma boa compreensão da Escritura Sagrada, foi desenvolvido esse gênero explicativo chamado Midrash. Um gênero de parábolas, ok? De crônicas, de contos, para explicar camadas profundas da Escritura Sagrada. Diversos capítulos da Escritura Sagrada, ok? Então vamos lá. Então, de acordo com essa literatura chamada Midrash, antes de criar o universo, o Eterno concebeu 7 conceitos. O Eterno planejou 7 princípios. O primeiro, a Torá, a lei divina, os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Originalmente, Torá, instrução, a constituição divina. Ok? Nós temos o segundo princípio que o Eterno planejou, a Teshuvá, ou seja, o retorno a Ele, a conversão ao Eterno. O terceiro princípio foi o Gan Eden, ou seja, o jardim dos prazeres, o paraíso. Ok? O quarto princípio foi o Gehinom, o local de sofrimento e penitência, mais conhecido como infernos em português. O quinto princípio foi o Kiser HaKavod, ou seja, o trono da glória. O sexto princípio foi o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E o sétimo e último foi o nome do Mashiach e também, obviamente, o princípio sobre a origem do Mashiach. Então, agora explicaremos de que maneira essas 7 criações em particular são vitais para a humanidade e que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. Então, para início de conversa, qualquer pessoa que chegue aqui na nossa aula de hoje, como nas aulas passadas, vai se perguntar: poxa, mas eu estou com problemas, eu estou com dívidas monetárias, eu tenho boletos para pagar. Eu tenho problemas para resolver na minha vida amorosa. Eu estou doente, eu estou enfermo, eu preciso de cura. O que é essa paraxá, o que é essa porção da Torá que vocês estão colocando em mesa hoje pode me ajudar nessas questões? Pagar contas, relacionamentos, questões de enfermidade, questões de saúde. Todas essas questões, por mais importantes e legítimas que elas sejam, elas são pormenores mediante a importância desse assunto primordial, fundamental, que é a Hod Elohi, a majestade divina. E hoje, como nas aulas passadas, nós vamos trazer a origem, as referências que toda pessoa que legitimamente, que verdadeiramente se identifica e se percebe diante do Eterno Todo-Poderoso Deus de Israel como uma filha, um filho do Eterno, de maneira legítima. Olha, eu me sinto um filho ou uma filha do Eterno que estava perdido em Babel, na Babilônia, nesse Olam Hazé, nesse mundo presente, mas o Eterno me alcançou através da sua criá, através do seu chamado, e por isso eu estou aqui. Então, nesse momento, essa pessoa que está se chegando agora, a um dia, uma semana, um mês, alguns meses, a um ano, não importa, para você que está se chegando agora, cheio de problemas, cheio de carências, esse momento de você dominar o seu mau instinto, o seu Yetzer Hara, a sua má inclinação, e abrir, alargar, clamar ao Eterno para que Ele venha expandir todas as vias de receptividade, que o Eterno venha abrir todas as vias de entendimento e de percepção da sua emet, da sua verdade, contidas aqui no Tanakh Sagrado, na Escritura Sagrada, que são vitais não para apenas solucionar um problema ou outro da sua vida, mas colocar a sua existência, a sua natureza no eixo, no caminho correto, estabelecido por Hakadosh Baruch Hu. Então, questões de saúde, relacionamentos, questões psicológicas, tudo isso é organizado em segunda instância, por consequência de um entendimento de quem o Eterno é. Esse é o princípio.
da compreensão. Esse é o princípio daqueles que estão fazendo uma teshuvá, um retorno eterno, uma conversão eterna, de maneira clara e legítima, de maneira correta. O princípio é conhecer o eterno. E por consequência disso, nós temos as brahot, nós temos as bênçãos do eterno, por consequência desse patamar inicial. Hod Elohi, a majestade divina, conhecermos o eterno, aquilo que ele deseja para nós, a missão que ele estabeleceu para nós. Então, multiplique agora a sua atenção, esteja bastante atento, paciente, porque nós estamos aqui exercitando um shiur, um estudo do Tanakh Sagrado, um estudo da Torá, da Constituinte Divina, a literatura mais importante e vital para aqueles que, de fato, servem Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. Então, meus amigos, nós aprendemos aqui 7 princípios, 7 aspectos do planejamento divino para a criação. Agora explicaremos de que maneira esses 7 princípios em particular são vitais para a humanidade que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. O mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá, de estudar a Constituinte Divina, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que você tem na sua casa, e cumprir seus ditames, suas mitzvot, seus mandamentos. A opinião ao qual faz referência o nosso texto que nós apresentamos até agora pertence ao Ran. Quem é Ran? É o Rabi Nissim ben Reuven, ou seja, o Rabino Nissim, filho de Rubens. Na Gemara, que é uma literatura que comenta o comentário da lei, é uma literatura que comenta o comentário da lei divina, chamada Gemara, numa ala conhecida como Nedarim, 39a. Desde seu ponto de vista, esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Hashem. Antes da criação, antes de tudo ser criado, o Eterno planejou esses 7 aspectos. Porém, transformados em realidade, eles foram concretizados numa época posterior. Por exemplo, o Gehinom, o inferno, foi criado no 2º dia da criação. O Gan Eden, o Jardim do Éden, o paraíso, no 3º. E assim por diante. A Teshuvá, o retorno ao eterno, o arrependimento, a conversão ao eterno, foi concebida para manter a sua existência. Um mundo sem retorno eterno, sem conversão eterno, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo de Hashem. O paraíso, o Gan Eden, o Jardim do Éden, foi concebido a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, para os justos. Então preste atenção nesses fundamentos, preste atenção nesses princípios, porque você vai compreender, dentro dessa linearidade apresentada a partir de agora, no final, do meio para o final, você vai ter consciência e as referências basilares para a sua missão, para a sua shlichut. Compreendendo e prestando atenção nessa parashá de hoje, nesses fundamentos iniciais, você vai entender aonde vai desaguar todo esse conhecimento que nós estamos compartilhando agora. O Tser HaKavod, do trono da glória, foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória de Deus. Na presença divina, permanentemente, era o Beit HaMikdash, o templo sagrado, que foi construído por Shlomo HaMelech, por Salomão, o rei. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, da casa do sagrado, do templo sagrado, foi concebido como uma condição para a criação. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. Portanto, o nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da criação. Isso está presente lá na Escritura Sagrada em Mishlei, Provérbios, capítulo 8, todo o capítulo 8. O Midrash, na edição em espanhol, El Midrash disse, trata sobre essas questões. O primeiro aspecto é o seguinte: o Eterno criou o homem com um propósito específico nesse Olam Hazé, no mundo presente. Tendo em vista todo esse processo, esse planejamento, o Eterno, então,
planejou o homem e colocou o homem nesse mundo concreto. Basta uma breve leitura em Gênesis capítulo 1 e você vai compreender daí por diante que o Eterno, depois que planejou todas as coisas, depositou o homem com um propósito nesse mundo concreto. Esse mundo ele não é fabuloso, esse mundo não é poético, não é uma fantasia, não é um devaneio. Nós estamos vivendo num mundo de concretude, num mundo de ações, de coisas concretas, de coisas físicas. Então o Eterno colocou as nossas vidas aqui com um propósito. E a partir desse momento que nós temos que pensar, Eterno, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Vamos discorrer daqui por diante sobre essas questões. Vamos nos aprofundar. Vamos lá. Então o Eterno criou o homem com um propósito específico nesse olam, nesse mundo, nessa dimensão existencial. E as dividiu em duas classes. Agora preste atenção. O Eterno planejou tudo, planejou o homem, depois daqueles 7 princípios, planejou o homem e colocou o homem, depositou o homem nesse mundo de fisicalidade, mundo físico, mundo concreto. Só que nós temos uma questão muito importante. Nesse mundo ao qual o Eterno colocou a humanidade, nós devemos compreender um princípio fundamental aqui. Sobre o homem, sobre a humanidade, o Eterno dividiu em duas classes. Em duas classes distintas, conhecidas como Bnei Or, filhos da luz, e Bnei Rosher, filhos das trevas. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Vamos agora a uma referência sobre isso numa literatura muito profunda conhecida como Zohar, ok? O livro do esplendor, que fala sobre os Bnei Rosher e os filhos das trevas, lá na página 106 até a página 108. Essa é a referência dessa literatura, que no caso aqui é uma edição abreviadíssima. O que nós temos nessas páginas 106 até 108? Acontece que o Zohar nos conta que quando o Eterno criou a humanidade e colocou diante de si toda essa humanidade, obviamente, essa humanidade, a princípio, ela está num estado transcendente e não no estado físico, uma vez que, nesse processo inicial da criação da humanidade, os homens, as Neshamot, vulgarmente conhecido como almas, as essências da humanidade, elas estão presentes diante do Eterno, ou mais próximas do Eterno, numa dimensão não física. Obviamente ninguém descende a esse mundo com fisicalidade. Nós somos tanto fisicalidade, em termos de receptáculo, né? A nossa carne, o nosso bássaro, os nossos ossos, os nossos órgãos, mas dentro de nós, essa ânima, esse fôlego de vida que nós possuímos, ele não é físico. Ele vem de um outro aspecto existencial que é e que habita nos mundos transcendentes. Então, quando o Eterno nos criou, primeiro criou o homem no seu estado transcendente, num nível mais próximo a Hakadosh Baruch Hu. Então, o Zohar nos conta que quando a humanidade estava diante do Eterno, o Eterno separou essas duas classes e o Eterno instruiu a humanidade o propósito, a Shilihut, a missão ao qual cada classe deveria exercer aqui embaixo. Independentemente de Bnei Or e de Bnei Rosher, de filhos da luz ou de filhos das trevas, essa humanidade, esses seres, que vão se tornar de fato os seres humanos, replicaram o Eterno, contestaram, quiseram apelar ao Eterno clemência, misericórdia. E por que isso? Porque estando eles num nível transcendente, mais próximos de Hakadosh Baruch Hu, após ouvirem do Eterno a missão deles, que não era uma missão nos mundos transcendentes, e sim no mundo de fisicalidade, no mundo baixo, na última dimensão, no último patamar existencial, que é esse mundo que nós vivemos, o mundo de Asiá,
o mundo das ações, o mundo da fisicalidade, da concretude, essas Neshamot, esses níveis de consciência, clamaram ao Eterno, apelaram ao Eterno. Eterno, nós estamos aqui diante da Tua presença num nível muito mais próximo, numa conexão muito mais próxima. E lá no mundo de fisicalidade, dentro de todo o propósito que o Senhor planejou, nós vamos sofrer, nós vamos encontrar sofrimentos, adversidades, problemas, que nós citamos aqui num brevíssimo exemplo de pessoas que podem chegar nesse estudo de hoje e falar: olha, mas eu tenho problemas com questões de dinheiro, eu tenho dívidas, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas de saúde. O que essa paraxá pode me ajudar? Então, essas Neshamot, esses níveis de consciência, começaram a apelar ao Eterno. Eterno, nós vamos encontrar dificuldades no mundo, contas a pagar, muitos trabalhos, cursos, estudos, desespero, depressão, tristeza. Nós vamos ter alegria, nós vamos ter felicidade, satisfação. Depois nós vamos ter outros momentos de frustração, momentos de ira, brigas, dissensões. Nós vamos encontrar adversidades, muitas situações, muitas nuances na vida. E a nossa conexão para contigo, em outras palavras, vai ser através desses sofrimentos, dessas adversidades. E isso é algo complexo, isso é algo difícil. Se conectar contigo através de nuances, através de altos e baixos. Porque estar na presença do Eterno, convenhamos, quando estamos elevados, quando nós estamos no estado de calma, quando nós estamos numa ambiência de elevação, um ambiente mais aparentemente apropriado para a elevação, é muito mais fácil nos conectarmos ao Eterno. No momento que não existe adversidade, que não existem problemas, é muito fácil a gente falar assim: eu estou sentindo a Shekinah divina, a presença divina está muito forte hoje. Porque está um clima assim de tranquilidade, uma ambiência de tranquilidade, não é verdade? As pessoas: estou sentindo isso também. Um momento de calmaria, essa musicalidade, ou esse silêncio, essa natureza, esse visual. Quando existe uma ambiência, uma estrutura que nós podemos julgar como um momento de paz, é muito, muito fácil nos conectarmos ao Eterno. Mas quando nós estamos com problemas, quando nós estamos enfrentando adversidade, nós percebemos automaticamente que é mais difícil, é mais doloroso nos conectarmos com o Eterno nesse momento de pressões internas e externas. Então, por isso, essas Neshamot, elas apelaram ao Eterno. O Eterno tem misericórdia, porque nesse estado, nessa dimensão que nós estamos, é mais apropriado, é mais prático nos conectarmos contigo. Mas no Olam Asiá, no mundo das ações, isso vai se tornar algo muito mais difícil, porque a nossa conexão vai ser por meio de esforço, vai ser por meio de uma prática que gere dignidade. Ao contrário da situação que nós estamos agora. Então o Eterno, dentro desses 7 princípios que nós estudamos inicialmente hoje, o Eterno estabeleceu um sistema onde o homem possa corrigir o estado inicial da criação, que era um estado de tohu vavor, um estado de sem forma e vazio. Então, o homem, a partir de então, deve corrigir o seu mundo interior e também o mundo exterior. Esse processo é conhecido como Tikkun Olam, retificação, correção dos mundos. E através desse processo, dessa prática diária de retificação do mundo interior e exterior, nos conectamos com o Eterno. Esse é o princípio que essas Neshamot, que esses níveis de consciência, que essas almas vieram a conceber, vieram a conhecer a partir da instrução do Eterno. Porém, apesar desse apelo que essas Neshamot, que essas almas, que esses níveis de consciência apresentaram diante do Eterno, o Eterno disse: não, a minha vontade é que vocês vão descender, vocês vão descer até o mundo físico e vocês vão cumprir a minha vontade. Vocês vão cumprir com a shlichut de vocês, com a missão de vocês, que é uma missão de Tikkun Olam, uma missão de retificação do mundo. E como nós efetuamos essa retificação do mundo? É nos limitando a rezas, a orações,
é nos limitando a um determinado tipo de vestuário, uma espécie de uniforme, a uma espécie de aparência fixa, de transcendência, de reverência a Deus, ou é um conjunto de fatores? Sim, é o último aspecto, é um conjunto de fatores. E que fatores são esses? Os fatores da Torá sagrada, da constituinte divina. É cumprindo e obedecendo as mitzvot, os mandamentos, que cabe ao homem Israel, que cabe ao povo de Israel, diariamente, que nós conseguimos cumprir, que nós conseguimos alcançar a récia da misericórdia divina, o nosso propósito existencial. É obedecendo os mandamentos em todos os aspectos da vida humana, do cotidiano humano, seja no aspecto individual, como aspecto coletivo, em família, em comunidade, com pessoas conhecidas e desconhecidas, que nós alcançamos o propósito divino para nós, Bnei Or, filhos da luz. Então, esse é o princípio. Todos os problemas financeiros, problemas emocionais, psicológicos, os problemas de relacionamento, todos eles, não importa qual seja o problema, eles derivam, eles são consequências da nossa má administração ou da nossa desobediência frente a essas mitzvot, frente a esses mandamentos. Então esse é o princípio. Os seus problemas monetários, emocionais, físicos, financeiros, não importa qual seja o problema, eles vão continuar, eles serão contumaz, enquanto o princípio fundamental da Torá não for adquirido, não for concebido, não for compreendido. Que é esse princípio fundamental que nós estamos iniciando agora. Então vamos terminar esse primeiro aspecto da nossa investigação, do nosso estudo da Torá de hoje, embarcando no segundo patamar de estudo da Parashá de hoje. Vamos continuar, pessoal. Então, nós tratamos sobre os Bnei Or e os Bnei Rocher, os filhos da luz e os filhos das trevas, aqui no Zohar, a partir da página 106 até a página 108. Vamos agora a exemplos fundamentais no Tanakh Sagrado. Então, muitos poderiam dizer, Will, eu nem sabia, eu nem conhecia esse tal de Zohar HaKadosh, esse livro do Zohar que você compartilhou, que você citou agora. Eu gostaria de saber, Will, de você, o que o Tanakh Sagrado, o que a Escritura Sagrada, o que a Bíblia Sagrada, como todos conhecem normativamente, tem a dizer sobre esses princípios fundamentais que você está colocando agora em mesa. Então, vamos a eles. Em Bereshit Gênesis, capítulo 2, nós temos o seguinte, versículo 15 em diante. Assim Hashem, Deus, o Eterno, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, no Gan Eden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então o princípio da humanidade é trabalhar. De maneira ou de outra, Bnei Or e Bnei Rocher, todos eles estarão em constante atividade. Porém, a plenitude e a obediência a essa mitzvah, a esse mandamento, cabe, e o Eterno incoube, aos Bnei Or, aos filhos da luz. Porque os termos são esses, apresentados aqui. São esses os termos. O Eterno colocou o homem no jardim para zelar, ou seja, cuidar por ele, ou seja, do jardim, e nele fazer suas plantações. Então, essa é a tarefa do homem. Nesse mundo das ações, trabalhar em função do seu propósito. Sobre o homem Israel, sobre o povo de Israel, o Tanakh, a Escritura Sagrada, diz, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 e 7.
Pois tu és um povo consagrado, ou seja, separado, selecionado ao Eterno, teu Deus. Foi a ti que Hashem, teu Deus, e escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, do planeta inteiro, do globo inteiro, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Então, quem são esses Bnei-Or? Distinguidos aqui no nosso shiur, na nossa aula. Esses filhos da luz. Eles têm uma nacionalidade? Eles têm um local? Eles possuem um local específico no mundo? Ou eles são uma fábula? Eles são qualquer pessoa? Quem são esses filhos da luz? Que a Escritura Sagrada nos instrui, que a Escritura Sagrada nos traz o conhecimento. Quem são esses Bnei Elohim, os filhos de Deus? Porque o Tanar Sagrado, a Torá Sagrada especificamente, ela divide os Bnei-Or, os Bnei-Rocher, desde o princípio aqui de Gênesis. Quando diz os filhos dos homens e os filhos de Deus. Lá em Bereshit, Gênesis capítulo 6, nós temos o seguinte: e viram os filhos dos homens que as filhas de Deus, ou seja, existiam os filhos dos homens, os Bnei Adam, e também os Bnei Elohim, os filhos de Deus. A Torá Sagrada faz a distinção, distingue os Bnei Elohim e os Bnei Adam, os filhos de Deus e os filhos dos homens, ou seja, os filhos de Deus, que são reverentes ao Eterno, que obedecem aos mitzvot, e os Bnei Adam, os filhos dos homens, que são aqueles que estão à margem da Torá, aqueles que vivem conforme os pensamentos do homem natural. E esse é o termo, Bnei Adam, filhos dos homens. Esse é um outro termo para poder classificar os Bnei-Or e os Bnei-Rocher. Então, qual é a nacionalidade desses Bnei-Or? Eles são literalmente luz, são seres de luz, são alienígenas? Não. A Torá Sagrada nos diz quem são esses Bnei Elohim, esses filhos de Deus. O Eterno diz: pois tu és um povo, uma nação e numa religião consagrada, separada, selecionada ao Eterno teu Deus. Foi a ti que o Eterno teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, ou seja, de todos os povos da terra, o Eterno selecionou um só povo. Um só povo. O Eterno constituiu esse povo. Esse povo não estava lá. O Eterno foi lá e selecionou. O Eterno planejou esse povo. Cada membro desse povo, cada ente desse povo. E o Eterno consagrou um local, planejou um local e fez esse povo e esse local uma nação, uma cultura, um pensamento, uma conexão única. Então, esses Bnei-Or, esses filhos da luz, esses Bnei Elohim, esses filhos de Deus, filhos da luz, eles são específicos. O Eterno diz: dentre todos os povos, o Eterno selecionou você, especificamente, sobre a face da terra, do planeta inteiro, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Salmos capítulo 135, verso 4. Pois o Eterno escolheu Jacó e Yaakov para si, e Israel por sua propriedade. Isaías capítulo 41, versículo 8, verso 9 também. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Yaakov, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. E Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu Ruach HaKodesh, o meu sopro divino, o meu alento divino. E ele fará justiça às nações. E também nas nações. Comenta o rabino Paulo Emissário. E aos que predestinou, é um caminho que foi planejado, ou seja, algo prévio. E destino é o caminho. Predestinou. É uma palavra moderna para algo que foi planejado e determinado previamente. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. Tornou justos. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 30.
Na sua carta ao seu discípulo Timóteos, o Rabino Paulo diz, capítulo 2, versículo 19 em diante: contudo, o firme fundamento, a base, a estrutura, o princípio é o seguinte: que Deus permanece inabalável. O fundamento de Deus permanece inabalável, não se move, é inalterável, não se altera. E autenticado com esse selo, com a assinatura do Eterno. O Eterno conhece os seus, aqueles que pertencem a Ele, os Bnei Elohim, os filhos da luz e os filhos de Deus. São os mesmos, são termos diferentes para o mesmo povo. O Eterno conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Adon, o nome de Hashem. Numa grande casa existem recipientes, vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, para usos honrosos, outros para fins desonrosos, para obras desonrosas. Se alguém se purificar desses ratatim, desses delitos, desses pecados diante do Eterno, será como um vaso de honra, santificado, separado, consagrado, utilidade para o Eterno e preparado para todo bom serviço. Continua o Rabino Paulo, emissário sobre essas coisas. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel, aqui apresentados, são israelitas fiéis. Quem são os fiéis? Nem por serem descendência de Abraão e de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a partir de Isaac, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que o Eterno prometeu, é que são considerados como descendentes de Abraão, pois assim foi dito, que a promessa, no tempo certo virei novamente, disse o Eterno, e Sara dará à luz a um filho. Esse não foi o único evento, não foi a única ocasião. Também os filhos de Rivka, de Rebeca, tiveram o mesmo progenitor, pois nosso pai Isaac, contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Continua o Rabino Paulo. Caso Deus não é justo, de modo algum. Portanto, ele declara a Moisés, se dirigindo ao faraó, diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, sem nada a ver com a vontade humana, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura, diz a Bíblia Sagrada ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, com essa shelihut, com essa missão. O faraó aqui é o exemplo dos Bnei Rosher, dos filhos das trevas. Eu o levantei com essa missão: revelar em ti, faraó, o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Isso está na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 6 até o versículo 18. Então, meus amigos, nós estamos agora, conforme as referências do Tanakh Sagrado e das Ketuvim Netzarim, da Bíblia Sagrada, dos profetas, escritos e poéticos, como também nos textos nazarenos, sobre esse sistema de filhos da luz e filhos das trevas. Nós estamos observando aqui os exemplos do planejamento do Eterno para essas duas classes distintas, os filhos da luz e os filhos das trevas, que o Eterno determinou previamente, óbvio, no seu planejamento. Todo planejamento, ele vem antes da ação. Toda a ação, ela vem antes de um pensamento. Ela vem, ou seja, depois de um pensamento. Primeiro, isso se tratando de humanidade, do ser humano. Antes de qualquer ação, o cérebro, ele já produz impulsos determinando a vontade ou determinando as ações do homem. Existe um estudo muito interessante e até chocante que foi feito naquilo que nós podemos conhecer já como modernidade, onde cientistas
resolveram efetuar uma experiência sobre o cérebro, sobre os impulsos cerebrais e as decisões que o cérebro exerce na vida de um indivíduo, de um homem. E eles selecionaram um psicopata, um homem que, quanto mais, matava pessoas, né? Que perseguia e matava as pessoas, prejudicava pessoas, né? Então o que acontece? Pegaram eletrodos, pegaram equipamentos, colocaram na cabeça desse homem e começaram a mapear o cérebro dele. E eles perceberam que o cérebro produzia impulsos determinando que essa pessoa fosse, de fato, um assassino. Um psicopata que levava a cabo a sua psicopatia. Então aconteceu o seguinte: tempo depois perceberam que existia um coágulo na cabeça desse psicopata. E que aquele coágulo, para espanto de todos envolvidos nessa pesquisa, que esse coágulo era uma representação desses impulsos cerebrais, desses impulsos que o cérebro estava influenciando as vontades daquele homem, dele se manter naquela condição de psicopatia. Retiraram o coágulo da cabeça desse homem. Esse homem automaticamente mudou o comportamento dele, para espanto de todos. Após retirarem esse coágulo do cérebro desse homem, Hasve Shalom, que o Eterno nos livre, esse homem começou a se tornar uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais sociável, uma pessoa que estava no eixo, vivendo corretamente, se sociabilizando com as pessoas. De repente, para espanto de todos, o coágulo começou a se desenvolver novamente. E, de maneira que esse coágulo se desenvolvia novamente, perceberam que o cérebro estava novamente influenciando, produzindo aquela condição para aquele indivíduo. Então, a partir daí, a ciência, no campo da neurociência, começou a compreender de uma maneira mais clara que antes de uma ação, efetivamente, o cérebro já decidiu, numa fração de tempo, num gap de tempo, num espaço de tempo extremamente rápido e que passa desapercebido por os nossos órgãos. Nós, de maneira consciente, nós não percebemos as informações, os impulsos que o cérebro determina para o nosso corpo. E isso é admirável para nós. E automaticamente nós percebemos a grandeza do Eterno, determinando todas as coisas, toda a condição humana. Quanto mais, quando nós vamos pensar sobre questões de talento, aptidão, a todas essas vontades que o Eterno depositou na vida de cada pessoa, impulsos que o Eterno determinou na vida de cada pessoa, impulsos positivos, impulsos negativos. Uma pessoa que possui talentos, ela tem impulsos basicamente positivos. O homem que tem um talento, uma aptidão para ser um médico, é um impulso positivo. Vai cuidar de pessoas, vai ajudar pessoas. Não importa o que ele se envolva, a pessoa sempre vai ter essa predisposição de estar sempre ajudando, de cuidar da saúde das pessoas. Um desenhista, um designer, um matemático, uma pessoa que se envolve com tecnologia. Em todas as profissões, principalmente as profissões que de fato beneficiam o homem, são impulsos naturais da vida da pessoa que a pessoa acaba encontrando. Todo mundo tem um impulso no campo da profissão, nas aptidões, no campo dos talentos. São impulsos que são inevitáveis. Por mais que a pessoa não possa levar a cabo uma questão de profissão, de profissionalidade daquilo que ela tem como talento, como aptidão, isso não anula o fato que esses impulsos permanecem na vida da pessoa. Esses impulsos positivos. E na vida dos Bineior, dos filhos da luz, o aspecto de impulsos negativos, que são liberados a partir das vontades cerebrais, eles devem ser contidos. É a nossa obrigação conter os nossos maus impulsos, que é mais conhecido tanto nos Bineior quanto nos Bnei Rocher, nos filhos da luz, como nos filhos das trevas, como Yetzer Hara, que são os nossos impulsos primários, também conhecidos como alma animal,
o instinto animal, o instinto primitivo, ou seja, que são as nossas vontades mais basilares. Fome, sede, vontades. De maneira ou de outra, vontades. Se elas vão se verter para o lado de luz ou das trevas, não muda o fato que são vontades. Yetzer hara é uma inclinação que nós temos. Nós temos tanto a inclinação para o bem quanto a inclinação para o mal. Porém, entretanto, a aplicação disso muda na vida dos Beneior e dos Benei Rocher. Todos sentem essas mesmas vontades de exercerem coisas boas e coisas ruins. Os Beneior se voltam para as coisas boas, para os bons impulsos. E os Benei Rocher, os filhos das trevas, se voltam para o contrário, para as vontades negativas, para as vontades do eu, para as vontades do ego, para as vontades umbilicais, as vontades antropocêntricas, as vontades de converter todas as coisas do universo e do seu mundo ao redor para o seu ego, submeter todas as coisas ao seu eu, à sua própria vontade. E os Benei Or, os filhos da luz, por mais que vez ou outra se encontrem errando o caminho, falhando no caminho, transgredindo, eles continuam prosseguindo conforme a vontade do Eterno. Eles continuam prosseguindo, corrigindo as suas más ações, corrigindo os seus maus pensamentos, corrigindo as suas más atitudes, suas más vontades, através da Torá Sagrada, através das mitzvot. Então nós estamos aqui observando, nesse final de segundo aspecto do nosso estudo de hoje, nesse segundo patamar, nesse segundo estágio do nosso estudo de hoje, sobre essas características dos Beneior, dos filhos da luz e dos filhos das trevas, acerca de vontades. E essa é a tônica da Parashá de hoje. Nós vamos falar sobre vontade. Como é que isso se aplica na vida dos Beneior, dos filhos da luz e dos filhos das trevas? Vamos lá. Vamos ao terceiro nível da Parashá de hoje. Nós estamos, orgulhosamente, a 52 minutos da Parashá de hoje. Continuando. Comenta escritos Minetzarim, os textos nazarenos. Mas alguns de vós que não creem. Agora nós vamos falar sobre os Benei Rocher. Mais características sobre os filhos das trevas. Lá nos textos nazarenos. Quem fala é o Rav Yohanan Hashaliah, o rabino João, o emissário. Mas existe alguns de vós que não creram, que não creem, porque bem sabia Yeshua, bem sabia o Tzadik Mashiach Yeshua, Ben Yosef, desde o princípio, quem eram e os que não criam. Quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Isso está na Bessorá Tová, na Boa Nova de Yohanan, o emissário, capítulo 6, versículo 64. No outro texto nós temos o seguinte: respondeu-lhe Yeshua, Ben Yosef, não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um Satã, um opositor. Isso está em Yohanan, João capítulo 6, versículo 70. Estando eu com eles no mundo, no Lamhazé, no mundo presente, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, é o Mashiach Yeshua, em diálogo com o eterno HaKadosh Baruch Hu. Guardado aqueles que tu me deste. Ora, o Mashiach, ele é o Roé. Ele é o Roé, ele é o pastor, ele é o bom pastor. Roé Hatov. Ele é o portão de Teshuvá, ele é aquele responsável, o único responsável para fazer a Teshuvá Hagadol, a grande Teshuvá, o grande retorno ao eterno, como está em Ezequiel capítulo 34. Ele reconhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então ele sabe quem são as ovelhas e quem são os bodes. Um outro termo para nós tratarmos sobre os filhos da luz e os filhos das trevas, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Então o próprio Mashiach nos instruiu. Estando
Eu com eles no mundo guardava-os, protegia-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Nenhum dos filhos do Eterno, dos Bnei Elohim, dos filhos de Deus, se perdem. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja as adversidades, se você errou hoje, muito ou pouco, ontem, semana passada, mês passado, ano passado, década passada, nenhum das ovelhas que estão sob responsabilidade do Mashiach se perdem num nível fatalista, que elas não possam ser encontradas. Todas são encontradas. O Mashiach não perde nenhuma de vista. Ele vai ao encontro de todas até a última ovelha perdida, enfaixada, desgarrada, e as traz de volta ao aprisco. Por quê? Elas foram eleitas, elas foram selecionadas pelo Eterno, elas pertencem ao Eterno, elas são propriedade do Eterno. Continuando. E ele disse: e nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição, para que o Tanar, a escritura sagrada, se cumprisse. Isso está em Yohanan, João capítulo 17, versículo 12. Então, dentre eles tinha o Bnei Rocher. Então, isso é uma lição para nós também, que não importa se o ambiente é uma ambiência de talit, kippah, indumentárias dos mandamentos importantes, aparências de kiddushá, de santidade, de tzniut, onde o visual pode nos transparecer uma estrutura de reverência ao Eterno. Muitas vezes, apesar da aparência, pessoas fazem parte dos Bnei Rocher, são joio, uma outra expressão para falar sobre os Bnei Rocher, os filhos das trevas. Elas parecem ser trigo, mas são joio. O joio parece com trigo, mas ele não produz trigo, não produz a semente, o cereal que importa para a nossa alimentação. Ele não é produtivo, não é producente, não é alimento, não nutre, não tem serventia, só parece, mas não é. Esse era o caso de Yehudá min Keriot, Judas da cidade de Keriot, mais conhecido como em português de Iscariotes, Judas Iscariotes, Judá Iscariotes, mas o nome original é Yehudá min Keriot. Ele era um Bnei Rocher, ele era um joio no meio do trigo. E Shimon Hakosem, que era Simão o mago, que é citado aqui em Maseret Talmidim, Atos, capítulo 8, todo o capítulo 8, de versículo 18 em diante. Basta uma leitura de capítulo 8 de Atos, e você vai ter noção de quem foi Shimon Hakosem, que foi Simão o feiticeiro. Ele é reconhecido pelos shalichim, pelos emissários do Mashiach Yeshua, como um ente, um pertencente da classe dos Bnei Rocher, ok? E ele foi amaldiçoado pelos shalichim, pelos emissários do Tzadik Mashiach Yeshua ben Yosef, com cegueira. Então nós temos aqui exemplos fundamentais, exemplos suficientes para a nossa parashá de hoje, dado o tempo que nós temos, que é curto, sobre indivíduos Bnei Rocher, filhos das trevas. Agora vamos embarcar no final desse terceiro patamar do nosso estudo de hoje. Eu peço que vocês, por favor, tripliquem a atenção de vocês, dado todo esse pano de fundo sobre o planejamento do Eterno antes da criação, a criação do mundo, o planejamento e a criação do homem, o propósito do Eterno para a humanidade, as duas classes de seres humanos, os filhos da luz, os filhos das trevas, os filhos dos homens, os filhos de Deus, joio e trigo, expressões que tratam sobre a mesma questão, o mesmo conceito, daqueles que pertencem ao Eterno, daqueles que não pertencem a Hakadosh Baruch Hu, aqueles que são rejeitados, aqueles que são abraçados por Hakadosh Baruch Hu. Ambas as classes, elas são existentes, para espanto de muitas pessoas. Muitas pessoas poderiam pensar assim: puxa, isso é injusto, como é que isso é justo? Como é que uma pessoa nasce para a luz, outras nascem para as trevas? O Rav Shlomo Shaliach fala sobre isso nas suas cartas.
fala na carta aos Efésios, que também se espantaram com essas questões. Ele fala para a comunidade de Éfeso, ele fala para a comunidade também de Roma. Olha, meus amigos, pode o vaso, o recipiente, se voltar para o olheiro. Essa é uma citação de Jeremias. O vaso, olhar para o olheiro, para o artifício, para o artesão e falar: olha, por que você me criaste dessa forma? Porque o contexto dessa passagem de Jeremias é que o profeta Jeremias viu que o olheiro, o artesão, dava a forma que desejava, a argila, o barro, o artífice, o artesão, pegava a argila, movia o moinho, e nós sabemos que para que um vaso seja feito, ele está num estado de mobilidade, no estado úmido, num estado onde ele pode ser moldado. Então o olheiro fazia a forma que desejava. Quando o olheiro percebia que a forma não estava boa, ele dava outra forma. Essa forma aqui é interessante, essa forma aqui agora essa outra forma, uma forma em espiral, uma forma retangular, uma forma em cilindro, a forma que desejava. E se utilizando desse machado, desse comparativo, dessa ilustração, o Eterno se voltou para Yirmiyahu e falou assim: agora fala para Israel, que eu dou forma a Israel, a forma aos meus eleitos, que eu quiser. E nessa condição estabelecida por Eterno, pelo Eterno, pode o vaso, o recipiente, se voltar para o olheiro e falar assim: por que você me fez dessa forma? Questionar, buscar, contestar o artesão e falar assim: por que você me fez dessa forma? Você tem certeza que você está fazendo? Pode a lâmina do machado, o machado em si, todo ele, se voltar para quem o impunha e dizer assim: você sabe o que você está fazendo? Você tem noção do que você está fazendo? É o machado que comanda aquele que o impunha, o lenhador? É o machado que questiona o lenhador? É o recipiente, é o vaso que contesta o olheiro? Nós temos, obviamente, uma mensagem de inversão de papéis. Não é a nossa tarefa contestar o Eterno. O Eterno, eu acho que o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, não. Porque isso não é justo. Não é justo, filhos da luz e filhos das trevas, joio e trigo, filhos dos homens e filhos de Deus, uns para a salvação e outros para a condenação. Não acho justo. Eu não acho justo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. E o Tanakh Sagrado vai desbaratinar todas essas questões que nós vamos trazer agora. O Eterno é Mefaté. Repita a expressão Mefaté, que significa Mefaté, irresistível. Esse é um dos conceitos primordiais das características de Hakadosh Baruch Hu. Mefaté. Mefaté é irresistível. Quando o Eterno planeja, ocorre. Quando o Eterno desejou criar, o Eterno planejou e criou. Quando o Eterno desejou dar forma, o Eterno deu forma. Quando o Eterno deseja curar, o Eterno cura, e não há nada que impeça. Quando o Eterno deseja guerrear, combater, o Eterno combate, o Eterno guerreia. Quando o Eterno deseja julgar, o Eterno julga, o Eterno condena, o Eterno absolve, o Eterno perdoa. Quando o Eterno deseja capacitar, ele capacita. Quando o Eterno deseja incapacitar, ele incapacita o homem. O Eterno criou a luz e criou as trevas. O Eterno criou o bem e o Eterno criou o mal. E o Eterno está acima de qualquer coisa. O Eterno não está submetido às mitzvot. Os mandamentos foram feitos para o homem. E as mitzvot são uma dádiva para o homem, para que o homem possa se conectar com o Criador. Porque as mitzvot, obviamente as positivas, as 248 mitzvot, os 248 mandamentos, eles são aspectos diretos do caráter divino. Os mandamentos positivos são extensões do caráter de Deus. E observando o homem esses mandamentos, o homem passa a se tornar imagem e semelhança de Deus.
Porque o homem passa a se parecer com o Eterno quando ele obedece os seus mandamentos. Daí a expressão Bnei Elohim, filhos de Deus. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando é que nós sabemos que de fato nós somos filhos de Deus? Quando nós obedecemos seus mandamentos. Esse é um princípio, é um sistema estabelecido pelo Eterno na Torá. O Eterno diz que ele ama aqueles que obedecem seus mandamentos e ele odeia, ele rejeita. O ódio é um sentimento de desprezo, é um sentimento de rejeição. Então, um desprezo, um sentimento de desprezo é um sentimento de ódio. Então, o Eterno odeia, despreza a existência daqueles que não obedecem seus mandamentos, para espanto de muitos. Ah, o Eterno odeia, o Eterno tem esse sentimento, estou chocado, estou passado. Como é que pode ódio? Ai, ódio. Ai, o ódio. Palavras de ódio. Argumentos de ódio. Olha lá. Está escrito, essa escritura aí antiga, carcomida, velha. Por isso que eu prefiro o Novo. Porque o Novo Testamento, eu não tenho esse Deus que odeia. Esse Deus que fala questões de ódio. O Eterno odeia. O Eterno odeia aqueles que estão à margem da sua Torá. E por que odeia aqueles que estão à margem da Torá? Óbvio. Claramente aos Bnei Or, claramente aos filhos da luz. Porque aqueles que se afastam da Torá sagrada são aqueles que se afastam dos mandamentos positivos. Honra, justiça, bondade, benevolência, educação, tratar bem o seu próximo, tratar bem dos animais, zelar pelo Éden, cuidar da existência, ser grato a Deus, ser grato às pessoas. O Eterno odeia todos aqueles que estão num aspecto inverso a essa estrutura. E o Eterno criou esses dois aspectos, do bem e do mal. Isso está lá em Yeshar e Isaías. Isso está na Torá Sagrada. Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, estava diante do Eterno. E quando Moshe quis questionar o Eterno disse: Moisés, quem cria o aleijado e o são, a pessoa saudável, sou eu. Quem cria o mudo e o cego, sou eu. E Moshe se calou. E Moshe se arrependeu de ter dito aquilo. E Moshe tremeu. Em outras palavras, quem é que pode contestar o Eterno? Questionar, perguntar, no sentido de aprendizado? Baruch Hashem, perfeito. Mas de contestar, se sentir num patamar, num local, num lugar de fala, onde alguém possa se considerar igual ao Eterno, ou tão próximo ao Eterno, que fala assim: olha, Eterno, eu acho que o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu acho que o Senhor está enganado. Eu acho que esse pensamento aí está ultrapassado. Essas palavras de ódio, essas leis, esses mandamentos, essa via de pensamento tão ultrapassada. O Eterno é irresistível. Não há quem possa resistir ao Eterno. O homem e os homens que se achavam deuses foram completamente esmagados. Foram completamente trucidados. Se tornaram objetos de escárnio, de zoação para todas as nações. E o nome do Eterno foi exaltado na vida desses homens que se achavam deuses. A exemplo do Paró, do faraó. Moisés, como um arauto, um emissário do Eterno, se voltou para o faraó e disse: por isso eu te selecionei, eu te edifiquei, faraó. Ou seja, quem separou você, faraó? Quem cuidou de você desde que você era pequeno, desde que você era uma semente? Dentro do seu pai, você foi fecundado na sua mãe e ali você residiu por meses? Fui eu! Em outras palavras, quem trouxe você à existência fui eu, faraó. Quando você foi instruído, quando você estudou, quando você aprendeu matemáticas, quando você aprendeu ciências, diversos tipos de fonte de sapiência, de conhecimento, fui eu que concedeu você essa estrutura, essa condição. Quando você foi exaltado, selecionado e se sentou no trono, fui eu, diz o Eterno.
Quem edificou você fui eu. E para que fim, para que objetivo? Para fazer você de um objeto de escárnio a todas as nações. Eu vou exaltar o meu nome em você. Nesse teu devaneio de se achar Deus, de se achar alguém num nível elevado, comparável a Deus ou próximo de Deus, você vai ser escarnecido para todas as nações, para todos os países, para todas as línguas, para todas as culturas. Imagine só a cabeça do faraó quando viu isso da boca de Moisés. Por isso eu te edifiquei. Eu te trouxe à tona, para você ser um objeto de escárnio para as nações. E o Eterno endureceu o coração de Faraó. Não importa o que ocorresse. Faraó não conseguia pedir perdão. O ego de Faraó se tornou inchado, endurecido, rígido. Quanto mais, não importa que tipo de milagre ocorresse, que tipo de coisa assustadora ocorresse, o faraó falava, não, eu não quero isso para mim, mas o Eterno fazia, não, você vai continuar nessa sua obstinação, você é um Bnei Rocher, você é um filho das trevas, você é um Bnei Adam, filho dos homens. Coisas que minimamente assustariam e fariam se arrepender qualquer pessoa em sã consciência. Piolhos, pragas terríveis, úlceras, fogo caindo do céu, trevas espessas. Qual seria o ser humano que não tremeria, que não desfaleceria, que não desmaiaria mediante essa situação e voltaria atrás e diria, olha, eu não quero saber disso, mas não. Vai embora, povo, vai embora. Mas o Eterno obstinava o coração de Faraó. Não só de Faraó, como também de todos os seus sábios, todos os seus nobres. A Torá fala sobre isso. Não só Faraó, mas todos os nobres. Eles estavam obstinados por Deus. O Eterno trancou o coração deles. Isso era obra do Eterno. O Eterno é Mefaté, irresistível. Quem pode resistir o amor de Deus? Ninguém. Ninguém resiste ao amor de Deus. O Eterno não pode ser rejeitado. Porque o Eterno é soberano sobre tudo e todos, sobre toda qualquer condição, pessoa, existência. Caso contrário, não seria o Deus de Israel. Invencível. O Eterno não pode ser vencido. Nem por exército, nem por força, nem por argumento, nem por sentimento. O Eterno é soberano. A ideia de soberania é algo que não pode ser afetado por nada. Por nada. É o Eterno que nos afeta. Ele é a força ativa. Nós somos a força passiva. Ele é o Criador. Nós somos a criação. Dele provém a vontade soberana. A nossa vontade é uma vontade reflexiva. A nossa vontade deve ser um reflexo da vontade de Deus. Essa é a natureza dos Bnei Or. Essa é a natureza dos filhos da luz. Terminando agora o terceiro aspecto para o último e quarto aspecto do nosso estudo de hoje. O Eterno é Mefaté. Guarde esse conceito na sua cabeça, essa expressão hebraica. Mefaté, irresistível. Mefaté. Diz o Tanar, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Jó, capítulo 9, versículo 32. De fato, ele não é ser humano. O Eterno não é ser humano. O Eterno não é criação. O Eterno não foi criado. O Eterno não é matéria. O Eterno não foi planejado. O Eterno não tem princípio. O Eterno não tem meio. O Eterno não tem fim. O Eterno não é um ser humano, como eu, como você, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo, em pensamento, em palavras, em argumentos. Jó capítulo 7, versículo 7. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida não representa mais do que um sopro. Só nada, nós não somos nada.
Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Salmos capítulo 33, versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações, tudo aquilo que nós conhecemos como ciência, como modernidade. O Eterno frustra os planos das nações, os seus intentos, os intentos dos povos. Mas os planos do Eterno, os pensamentos do Eterno, permanecem para sempre, imutáveis. Era assim antes, é assim hoje, é assim amanhã e para sempre. Imutáveis. Mas os planos do Eterno permanecem para sempre. Os projetos, Etzah, Etzim, os planos do seu coração, do seu interior, todas as gerações. Por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Eterno, o povo que ele escolheu para pertencer. Não é o Brasil, é o povo de Israel. Não é os Estados Unidos, não é o Japão. E nesse povo de Israel tem pessoas japonesas, tem pessoas chinesas, tem brasileiros, tem dos Estados Unidos, mas todos eles, por mais que tenham nascido nesses povos das nações, são Bnei Or, são filhos da luz, são eleitos de Akadosh Baruch Hu. Porque a condição transcendente excede a condição física atual na qual eles se encontram. Porque antes de se tornarem carne, antes eles eram aquelas Neshamot, aquelas essências que estavam nos ambientes transcendentes diante de Hakadosh Baruch Hu, recebendo toda a instrução da Shilihut, da missão que eles iriam exercer nesse mundo de Asiá, nesse mundo das ações. Continuando esse último e quarto estágio do nosso estudo de hoje. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios, ou seja, a sua etzá, os seus pensamentos, o seu plano. Salmos, capítulo 139, versículo 17. Ó Deus, como são complexos os preciosos, como são complexos, aliás, e preciosos para mim os seus pensamentos. Quão vastos e profundos são os teus conhecimentos. Então Deus não é aquela caricatura, aquele objeto engraçado, aquela imagem cômica de divindade, aquele velho sentado num trono, blá blá blá, blá blá blá, com voz rouca, com voz de tenor. Abraão, Moisés, blá blá blá, blá blá blá. Ah, temam a mim, ah. Isso é bobo. Isso é um velho bobo. Essa caricatura é de um velho bobo, é a imagem projetada do próprio ser humano. Até porque o Eterno nem voz tem. O Eterno não tem cordas vocais. Deus não é um ser humano, não é um Binei Adam. Não é um Ben Adam, filho do homem. Não é um ser humano. Aliás, a Torá Sagrada, o Tanar Sagrado, fala que todas as vezes que o Eterno falou, era semelhante ao som de muitas águas. Ao som, adicionando a isso, o som de muitas águas, ou seja, águas salgadas, o som de corredeiras, ao som de riachos, muitas águas, tipos de águas, ao mesmo tempo. Água doce, água salgada, corredeiras, riachos, rios, cachoeiras, ondas, maremotos, todo tipo de som que águas e tipos de águas podem produzir. Som de águas. E também kolot, sons de raios e trovões. E também adicionava-se a isso a som de trombetas, a som de muitos shofar, shofarot, muitos sons de corneta, né, de cornos, de animais. Tudo isso ao mesmo tempo. Era isso que se assemelhava ao som do Eterno. Ninguém aguentava, todo mundo caía. Então, esse som do cinema que as pessoas colocam, que nós que nascemos nas nações temos na dramaturgia, né? Oh, Abraão, Abraão. Isso não existe. Ok? Vamos lá. Salmos 102, versículo 3. Pois meus dias esvaíram-se como fumaça, os ossos ardem como braseiro. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Salmos capítulo 144, verso 4. Provérbios 27, 1. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. Nós temos aqui uma série de trechos do Tanar Sagrado que tratam sobre isso. Que o homem, frente a tudo isso, nada pode fazer. O homem é nada. O homem é nada, o homem é sopro. Quem é o homem para contestar o Eterno? Chega aí, Eterno. Deixa eu falar uma paradinha contigo. Vamos. Acho que isso aí tá errado, hein? Eu acho, ó.
Isso aí eu não acho bonito não, hein? Não, porque segundo um livro aqui, uma revista aqui, segundo um vídeo que eu vi, eu acho que o senhor não está certo não. Essas coisas não procedem. O homem é sopro. O homem é nada. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano. Isaías capítulo 2, versículo 22. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem um homem? Esse homem petulante, não é verdade? E Isaías capítulo 10, versículo 15 em diante. Por acaso, se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e o usa? Como se uma vara pudesse erguer algo muito maior, que não é semelhante a si. Isaías capítulo 29, versículo 16. Ó, que perversão e presunção a vossa! Que isso que pensas? Tratar o olheiro como argila? Porventura, objeto formado, pode alegar aquele que o formou: ele não me fez. Ele não me fez? E o vaso poderia dizer ao olheiro: ele nada entende do ofício, ele nada entende do que está fazendo. Isaías capítulo 64, versículo 8. No entanto, o Eterno, tu és o nosso Abba, o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o olheiro. Nós somos a obra de tuas mãos. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Por acaso, não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto olheiro com a sua obra de barro? Indaga o Eterno. Eis que, como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó Binei Elohim, ó Binei Or, ó filhos da luz, ó filhos de Deus, ó trigos do Eterno. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Eterno quem dá a palavra certa. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em sua nefesh, em sua alma, no seu pensamento, nos seus níveis de consciência, o homem planeja seus caminhos. Mas é o Eterno quem determina seus passos, a sua vida. E existem outras referências que foram citadas aqui nas outras aulas. Vamos agora sobre a pessoa de Yosef, para a gente finalizar a Parashá de hoje. O que esse conteúdo tem a ver com a Parashá Vayeshev, a Parashá e se estabeleceu? O que isso tem a ver com a Parashá, com essa porção da Torá que fala sobre a vida de José do Egito? Nessa primeira etapa de José, porque nós temos na semana que vem, Be'ezrat Hashem, a Parashá que fala sobre Yosef no outro patamar, no seu segundo estágio. Lembrando, vale ressaltar que Yosef José, ele é um tipo, ele é uma imagem projetada, ele projeta uma imagem futura do Mashiach, do Messias Ben Yosef, do Mashiach Yeshua Ben Yosef, ok? Vamos tratar agora, nessa parte final da Parashá de hoje, sobre Kiniá. Kiniá vamos repetir essa palavra. Kiniá. Kiniá significa submissão. Kiniá. A principal característica de Yosef. A principal característica de José. Vamos recordar aqui que no início dessa parashá eu falei sobre a palavra vontade, que era a tônica da parashá de hoje, não foi? Então vamos lá. Kiniá, a principal característica de Yosef. Os nossos sábios, de abençoada memória, perguntaram: quem é forte? Aquele que domina sua Yetzer Hara, a sua má inclinação, os seus sentimentos primitivos. Isso está lá em Pirkei Avot, numa literatura, num livro chamado Pirkei Avot, capítulo dos pais, capítulo 4, versículo 1, parte B. Yosef, José, era um Nirriná. Nirriná, ou seja, submisso a Deus. O Midrash, a literatura de parábolas,
conta na página 323 que quando Yosef estava prestes a se render à tentação da esposa de Potifar, o chefe dos verdugos, não é assim que está nas versões em português. Aliás, o nome dela no Midrash é Zuleika. Zuleika. Se alguém conhece a Zuleika, então conta para essa Zuleika, caso ela não saiba, que Zuleika era o nome da esposa de Potifar nessa literatura do Midrash, ok? Zuleika ou Zulaika, Zuleika em português. Até que teve uma visão de seu pai, Jacó, o advertindo que haveria no futuro 12 pedras no peitoral do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. E que se ele, José, se rendesse à tentação de Zuleika, que foram 12 meses, conforme o Midrash conta, por 12 meses, a esposa de Potifar, o chefe dos verdugos no Egito, ela seduziu José. 12 meses, imagine só, uma linda esposa, uma linda mulher seduzindo um homem, sendo ela casada. Então, José resistiu por muito tempo Zuleika. Mas no último momento ele estava prestes a ceder. E nesse momento que ele estava prestes a ceder, ele teve uma visão de seu pai, Jacó, falando para ele: olha, José, no futuro haverá o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote do Beit HaMikdash. Saiba que no peitoral dele terá 12 pedras. Uma pedra representa você. Yosef, representado pelos seus 2 filhos, Menashe e Efraim, Manassés e Efraim. Se você se render agora às tentações de Zuleika, você vai perder a sua porção no mundo vindouro. Saiba que no futuro você não estará configurado no peitoral do sumo sacerdote do Kohen Hagadol. E aí, obviamente, essa foi uma pressão, uma advertência muito forte para Yosef. Uma força motriz suficiente para ele prevalecer naquela situação muito difícil e não se render às tentações, à sedução de Zuleika, esposa de Potifar. E essa ação de Yosef, de José, de dominar a sua vontade, um desejo muito profundo que foi mantido ali, que foi estimulado durante 12 meses. Eu não posso dizer que por um ano, porque eu não sei, eu não me vem ao conhecimento, eu não tenho conhecimento de fato quantos meses possui o calendário do Egito naquele período, naquela época, mas 12 meses nós sabemos que é um processo muito longo, de dias, não é verdade? É um período muito longo. E ele aguentou esse estímulo de sedução, de muita sedução, aliás, de uma mulher muito bonita, uma tentação muito grande, e ele resistiu a essa vontade do Yetzer Hará por muito tempo, esse estímulo por muito tempo. E por ter resistido à tentação do seu Yetzer Hará, da sua má inclinação, da sua vontade, do seu eu, o Midrash considera isso, os sábios consideraram isso uma ação de Kiddush Hashem. Ou seja, o que é o Kiddush Hashem? É a santificação do nome de Deus. Em outras palavras, é um conceito da Torá, do Tanakh Sagrado, da Bíblia Sagrada, de que todas as vezes que o povo de Israel está em risco, que as 12 tribos estão em risco de idolatria, de Avodah Zarah, uma pessoa ou demais pessoas do nosso povo se arriscam, se colocam na brecha num aspecto de heroísmo, são heróis da fé. Eles se colocam na brecha para defender a emuná, defender a fé, defender o povo de Israel, a sua subsistência, com a sua própria vida. Então ele arriscou a sua própria vida, Yosef arriscou a sua própria vida, porque uma vez ele negando fogo, e muito fogo da esposa de Potifar, durante 12 meses, o Midrash chega a dizer que ela ficou pálida durante 12 meses, porque ela era muito atraída por José. Diz que José era tão bonito, mas tão bonito, que é uma parte engraçada no Midrash, que as colegas de Zuleika foram na casa dela, percebendo que ela estava pálida, falando assim: ô Zuleika, por que você está pálida desse jeito? Ela falou: não, é porque, eu vou confessar para vocês, eu sou apaixonada por José, ele é muito lindo. E elas ainda não tinham visto José, elas não conheciam José, nunca tinham visto José.
E elas falaram, é mesmo? Ele é tão bonito assim? Ele é muito bonito, ele é gato. E aí, o que acontece? Ela ficou pálida porque José negava fogo para ela. Não queria se relacionar com ela porque ela era casada. Apesar de ela ser muito bonita. E 12 meses desse jeito. E aí o Midrash diz que ele era tão bonito, que ela serviu laranjas nessa reunião das amigas, das migas. Serviu laranja para elas cortarem ali e elas estão conversando sobre José. Elas estão cortando laranjas. Quando José aparece para servir laranjas para elas, para as amigas, elas viram José. E José era tão bonito que elas cortaram os dedos. Ao invés de cortar as laranjas, elas começaram a ficar assim, cortando o dedo ao invés de cortar a casca da laranja. E aí a Zuleika falou, gente, vocês estão cortando os dedos ao invés das laranjas. Para ver como é que José era bonito. Então, era uma condição de muita tentação. E ele resistiu isso. Ele negou para ela, para essa mulher que chegou a ficar passando mal por ele. Depressão por causa dele, uma obsessão por José. Então, obviamente, negando ele fogo para essa mulher, muito importante, de um homem muito importante, mais importante ainda, que era Potifar, obviamente que José ia morrer. Ele ia ser executado. Porque ela não ia aceitar ser contrariada. É justamente isso que acontece com Yosef, com José. Ele é enviado para o calabouço para ser morto. Porque ele foi acusado de adultério. Foi acusado de assédio sexual. E por isso foi considerado um Kiddush Hashem. Ele se colocou na brecha pelo povo de Israel. Porque contra o Midrash, Jacó, seu pai, falou, olha, se você ceder essa tentação, você não vai ter os filhos que você deve ter. Que são Menashe e Efraim. Por quê? Não é com a esposa do sacerdote do Egito. Você vai ter você vai ter filhos com a esposa de Potifar e não com a filha do sacerdote do Egito. Então, seria um outro caminho, o caminho que não é do Eterno. Então o Eterno estabeleceu, não é com a esposa de Potifar, é com a filha do sacerdote do Egito. Então, a vontade de Yosef cedeu à vontade do Eterno. E essa é a característica fundamental dos Bnei Or. No meio disso tudo que nós estudamos hoje, desse pano de fundo, nesse pano de fundo todo que nós estudamos hoje, do planejamento do Eterno, nós percebemos, olha, meu eu não serve para nada. O nosso eu só tem valor quando o Eterno imputa valor a nós. Não sou eu que me chamo de tzadik. É o Eterno quem deve me chamar de tzadik, se ele assim quiser me reconhecer como tal. Não sou eu que me elejo, é o Eterno que me elegeu. Portanto, eu devo acatar os ditames do Eterno. Não sou eu que devo dar considerações à Torá, o Tanar Sagrado. Eu devo obedecer o Tanar Sagrado. Eu não posso adicionar nem subtrair nada da Escritura Sagrada. Eu devo obedecer a Escritura como está estabelecida. Eu não posso viver em invencionice, na minha própria versão da Escritura, debaixo do meu achismo. Eu não posso submeter a Escritura ao meu eu, às minhas vontades. E Yosef fez justamente isso. Ele não submeteu a Torá que ele aprendeu oralmente de seu pai Jacó. Ele se submeteu à Torá que ele aprendeu de seu pai Jacó. Inclusive o Midrash diz que Yosef era o filho mais elevado dos 12. Porque ele recebeu conhecimentos profundos da Escritura Sagrada. E não basta apenas conhecer. O principal é obedecer. E a obediência em si mesma já é um sinal, uma prova viva e real de que a pessoa serve ao Eterno. Porque para obedecer ao Eterno, a pessoa tem que ser o seu eu humilde, ou seja, rebaixado. A própria Teshuvá, a própria conversão ao Eterno, já é um sinal de arrependimento. E para a pessoa se arrepender, já é uma prova viva e real que a pessoa se submete ao Eterno. Submissão. A obediência é um sinal de submissão. Humildade é sinal de submissão. Não, eu vou obedecer aos mandamentos porque eu sou submisso ao Eterno. Eu vou obedecer à voz do Eterno porque eu sou submisso ao Eterno. A prática dos mandamentos, elas são decorrentes da submissão. O Tanar Sagrado diz, porque obedecer é melhor que sacrificado, que pagar o preço. No momento que as pessoas ofereciam as olamim, as elevações, já fica público e notório que as elevações era a consequência de uma pessoa que errou diante do Eterno.
no momento ao qual uma pessoa, em determinado circunstância, cenário, não foi submissa ao Eterno. Por isso ela está oferecendo shelamim, oblações ao Eterno, pedidos de desculpa, porque esses sacrifícios já são resultados claros da falta de obediência de uma pessoa, da falta de submissão. Para se arrepender tem que ser submisso. Nós temos o seguinte: o Mashiach nos disse: seja feita a tua vontade e não a minha. No momento mais extremo da vida do Mashiach, tendo ele ciência de quem ele era, como nenhum ser humano tem ciência da sua própria natureza, de um homem elevado, conhecedor dos conhecimentos da Torá, mais do que Yosef, mais do que Moshe, mais do que qualquer outro na história do nosso povo. Ele disse: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. Não importa qual seja a minha ou a sua elevação. Uma lição para nós. Seja você o Mashiach ou não, seja o Mashiach ou qualquer outra pessoa do homem Israel, do povo de Israel, importante ou não, reconhecida publicamente ou não, não importa qual seja a elevação dessa pessoa. Seja feita a tua vontade e não a minha. Algo muito difícil. Não é fácil obedecer ao Eterno em todos os momentos. Isso foi possível ao Mashiach, mas também o preço dessa obediência absoluta, essa submissão absoluta, essa obstinação absoluta, porque o Mashiach estava calibrado para isso. O Eterno fez ele um único do tipo, unigênito, único gerado do tipo. Ele é o único do tipo, com essa obstinação. Mas até para ele foi difícil resistir o seu eu, a sua própria vontade. Esteve a um fio de desobedecer. Esteve a um fio de dizer assim: não, eu vou fazer como eu quero, como eu penso, não concordo com isso. E o Mashiach foi o maior exemplo de ser humano, de humanidade, que é obediência ao Eterno, submissão. Submeter a sua própria vontade, o seu próprio ego, o seu próprio eu, à vontade do Eterno. Que o Eterno possa fazer do nosso ego um instrumento do seu louvor, que o Eterno possa fazer do nosso eu um eu pequeno, um eu contraído à vontade do Eterno, que o Eterno possa sempre fazer com que o nosso eu esteja sempre submisso em todos os momentos, não só os momentos bons, mas nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, que nós tenhamos sempre o propósito do Eterno, a shlichut do Eterno, a missão do Eterno, sempre diante de nós, nos momentos de tentação, de ira, de todos os tipos de tentações, de seduções, todos os momentos de dificuldade, nós tenhamos sempre o eu do Eterno acima do nosso eu. Que o Eterno possa nos abençoar a todos, nos fortalecer a todos. Beshem, Ubizhut, Ishva Mashiach Ben Yosef. Shalom, shalom, pessoal. Leitraot.